Bom, gente, então vamos lá, né? Dando início à parte prática da disciplina de geoprocessamento, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre o programa, sobre base de dados e a gente vai começar a conhecer a interface do programa. Provavelmente vocês não vão ver a minha cara aí, só vão escutar a minha voz para poder evitar que qualquer coisa atrapalhe aí a interface do programa, tá certo? Então, no outro vídeo de introdução eu explico direitinho quais são os procedimentos, né, a respeito da parte prática da disciplina, como é que a gente vai proceder. Então, se você pulou o vídeo de introdução, volte para ele para poder saber como é que vai funcionar. Só depois você vem para esse, ok? Então, vamos lá. O programa que a gente vai usar é um programa chamado QGIS, tá? Então, quem tiver computador em casa, quem tiver acesso a computador, quem tiver acesso à internet em casa, pode usar, né, pode fazer o download do programa no seu computador. Se vocês colocarem lá no Google QGIS, já vai aparecer a página dele em português, tá certo? Então, qgis.org/pt. Entrando lá na página, vamos ver se a internet colabora, né? Então, quando vocês entrarem na página, vocês vão ter aí, né, lançamento, obtém o instalador, tal, mas aí vocês vão vir aqui para essa parte, ó. Baixe agora, tá? E aí nessa parte, baixe o QGIS para a sua plataforma. O que é que vocês precisam ver? Primeiro, se você usa um sistema operacional diferente de Windows, tá? Ele tem aqui para Mac, para Linux e não tem o programa para celular e tablet, tá certo? Ele tem outros aplicativos, mas não é o programa, tá? São alguns, como é que se diz? Alguns apps, alguns plugins, mas não serve. Não dá para mexer no QGIS, no telefone, no tablet. Só dá para a gente fazer isso no computador. Então, você vai escolher o seu sistema operacional. Acredito que a maioria usa o Windows, né? Pode ser que alguém aí use o Linux. E a gente vai vir, não para essas opções aqui, tá? Mas para essas opções aqui. Dessas opções, eu aconselho a vocês que vocês baixem daqui, ó, repositório de lançamento de longa duração, que é estável, tá certo? Aqui a gente tem lançamentos, tem mais ferramentas e tudo mais, porém, esses lançamentos, normalmente têm uma instabilidade, são programas que ainda estão em fase de teste, tá certo? Então, pega uma versão que seja estável, tá? Aí você vai olhar aí se o seu computador, né, se ele é 32 bits ou 64 bits, baixa um instalador e vai aí instalar o programa no seu computador, tá? O meu aqui já está aberto, né? Então, só para eu mostrar a vocês aqui rapidamente, vou colocar aqui verificar a versão do QGIS, tá? A minha versão, ela é a versão 3.10.10, né? Se vocês olharem lá, 3.10 é a versão estável, tá certo? Aí ele diz aqui que tem uma versão disponível, nova, né? A versão 3.14 já está disponível. Porém, é uma versão que ainda está em fase de teste, como eu falei, apresenta algumas instabilidades, então eu vou continuar usando a minha 3.10, tá? E aí, outra coisa que é importante. Eu vou compartilhar com vocês um banco de dados, tá certo? Que são arquivos que podem ser usados no QGIS, Então, tem uma pastinha que está aqui no meu computador, né? Arquivos GEL para o QGIS 3.4, que tem uma série de pastas e também tem banco de dados, tá? Então, esse aqui eu vou compartilhar com vocês os dados que vocês vão precisar para realizar as atividades práticas, tá? Porém, vocês, assim, na vida, né, vocês não são obrigados a usar apenas esses dados aqui, tá? Então, só para eu dar uma mostrada para vocês, ó, aqui no meu computador eu tenho uma pasta
aqui é Geodados. Então, eu tenho dados de Pernambuco, tenho dados dos setores censitários, também do estado de Pernambuco. Tenho aqui mesorregiões e microrregiões de Pernambuco, tá? E tenho outras pastas, tá certo? Onde eu vou ter outros arquivos. Eu fiz até um de municípios de Covid e óbitos de dengue, que foi um que eu estava testando para fazer para vocês, mostrar como é que a gente pode inserir dados, né? Lembra lá que a gente tem dados descritivos, né? Dados atributivos, que são os dados que estão contidos nas tabelas, e tem os dados gráficos, que é a afeição em si. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, né? É assim. Quando vocês pegarem um arquivo, observa aqui. Não sei, deixa eu ver se está dando para ver. Não sei se tem como ficar maior. Vamos ver se fica maior. Ícones grandes. Vou colocar assim, tá? Vocês podem ver que aqui tem Bacia, Pajeú, CPG, DBF, PRJ, QPJ, SHP, SHX. Então, eu tenho um arquivo com o mesmo nome, com várias extensões diferentes. Isso é uma característica, tá? Do tipo de dado que a gente trabalha em ambiente SIG, seja no ArcGIS, no QGIS, no GVSIG, tá certo? Então, aqui é o mesmo dado, né? O dado aqui no caso é Bacia do Pajeú, aqui é Agreste. Por que ele tem vários arquivos? De novo, porque os arquivos, né, que a gente usa, eles têm a parte gráfica e a parte não gráfica, tá? Então, tem os dados descritivos e tem a parte mesmo gráfica. Então, por isso que vários arquivos vão formar um só, né? O que a gente adiciona lá no nosso projeto é esse aqui, ó, baciapageu.shp, que é o shapefile. Shapefile é o arquivo padrão, tá certo? Que se usa em sistemas de informação geográfica, tá? Então, a gente, quando for adicionar, a gente vai adicionar aí esse arquivo Shapefile, que ele foi criado aí pela Esri, né, que é a criadora do ArcGIS, tá? E esses outros arquivos aí, eles armazenam sistema de coordenadas, né, project, PRJ é de project, armazena o sistema de coordenadas, dados, a projeção que esse arquivo tá. Então, cada arquivozinho desse aqui, ele tem uma função para compor a informação que a gente vai ver lá na tela. Ok, gente? Então, só para vocês saberem, né? Então, por exemplo, eu posso entrar no site do IBGE, no site do IBGE eu tenho várias fontes de dados. Eu queria aproveitar e indicar para vocês aqui um site chamado ClickGel, tá? E tem um canal no YouTube do ClickGel, né? Que é um canal muito bom, que tem muitos tutoriais. De repente, se vocês não entenderem a minha explicação, vocês vão lá no site do ClickGel, que Anderson explica divinamente bem, tá certo? Anderson, ele é um consultor em geotecnologias, ele é nosso colega, né? Ele é formado pelo IFPB, né? Campus João Pessoa, em geoprocessamento, tá? E é um cara extremamente, né, acessível. Ele tem cursos pagos para quem tiver interesse em ter um certificado, mas os tutoriais dele do YouTube são maravilhosos, tá? Então, aqui no site de Anderson, você pode botar aqui, ó, obter dados para trabalhar no QGIS, né? Então, ele vai, ó, como acessar a base de dados georreferenciada do INCRA, como obter dados do Covid e utilizar no QGIS, como baixar dados vetoriais dessa plataforma aqui do OpenStreetMap, como baixar Shapefile no portal do IBGE, tá? E como baixar MDE. Então, assim, ele tem uma parte que é só de você acessar portais de dados, tá? Então, deixa eu colocar aqui, portal de dados. ClickGel. Então, ele tem, mas assim, tem esse, né, ó, no CPRM também, tá? Tem ainda como trabalhar com dados GPS,
como fazer download de dados geográficos no visualizador do INDE. Esse aqui é muito interessante, quem puder assistir, assiste. Isso aqui é um SIG Web, né, que você consegue fazer as consultas online, mas você também pode baixar os arquivos em Shapefile para você utilizar no seu projeto, tá? Como você pegar a imagem de base maps, né, como o Google Earth, tá? Aí tem, ó, conhecendo a interface gráfica do QGIS, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, mas quem quiser assistir, recomendo demais, muito, muito mesmo, né? Porque como fazer o download e instalar o software QGIS tutorial. Então, teve dificuldade, minha gente. Não entendeu o que a professora aqui falou, porque o nosso tempo é curto. Corre lá, que no ClickGel tem tutorial para tudo no mundo, inclusive tutoriais específicos do QGIS, tá? Então, já fiz a propaganda do amigo, né, que é um site maravilhoso, vai ajudar muito vocês. Então, vamos voltar lá para o programa. Então, primeira coisa, né, vamos falar um pouquinho aqui sobre a interface do programa. Primeiro, ó, se vocês olharem aqui embaixo, vamos ver se eu consigo colocar maior, né? Eu acho que eu não consigo colocar maior, gente, porque é a configuração do meu computador, tá? Mas assim, então aqui embaixo vocês vão ter coordenadas, vocês vão ter a escala e vocês vão ter a questão de lupa, a rotação, tá? Aqui ao lado direito vocês têm uma caixa de ferramentas, onde vocês têm algumas ferramentas já disponíveis ou vocês podem buscar aqui, né, a ferramenta a partir de um nome, tá? De uma parte do nome já aparece uma série de ferramentas, ó. Coloquei aqui vetor, então ele aparece a ferramenta de análise vetorial com um monte de ferramenta, base de dados, criação do vetor, ferramentas de camadas, geometria do vetor, enfim, né? Então, barra de ferramentas aqui é onde a gente realiza as operações efetivamente no QGIS, tá? Barra de ferramentas não, desculpa, caixa de ferramentas. Aqui, projeto, editar, exibir, aqui a barra de menus. Então, cada menu desse, ele tem, né, uma característica. O menu do projeto, ele é muito parecido com o menu padrão de quase todos os aplicativos, né? É onde tem salvar, tá certo? Onde tem sair, imprimir, se você quiser abrir algum documento, tá? Então, temos aqui a parte de camadas, que a gente vai já começar usando ela já, tá? E temos, ó, se eu estou trabalhando com vetor, aqui estão as ferramentas ligadas a vetores. Se eu estou trabalhando com raster, ferramentas ligadas a raster, tá? Aqui, ferramentas de processamento, veja que a caixa de ferramenta está aqui, ó, abertinha, né? Por isso que ela está aparecendo. Se eu fechar aqui, ó, ela sai, mas eu posso deixar ela aparecendo, tá? Aqui eu tenho a barra de ferramentas, então eu tenho aqui é caixa de ferramentas, aqui é barra. Então aqui na barra de ferramentas eu vou ter, né, alguns atalhos, né, novo projeto, abrir, salvar. Tenho as ferramentas de zoom, né, aproximar e afastar, mover para a seleção e essa panorâmica, a mãozinha, né, que é aquela que a gente segura e move o mapa todo, tá? Uma ferramenta que é muito importante, última visualização. Mexi, saí do canto, me perdi onde eu estava. Volta aqui, tá? Última visualização, que ele retorna aí para a última visualização. E todas essas ferramentas da barra de ferramentas, ó, quando você para o mouse em cima, ela te diz o que é, tá certo? Então, ela vai mostrando aí o que é. Aqui a gente tem, né, para abrir a caixa de ferramentas, pode ser por aqui ou por aqui, né? Então, tá? Tenho aqui para calcular a área, tá certo? Para inserir uma anotação de texto. E aqui, criar camada, criar shapefile, tá? E outras ferramentas. Vocês podem observar que algumas não estão disponíveis, porque primeiro, porque a gente não tem nada na tela, segundo, que algumas realmente não vão ficar disponíveis, tá? Por conta de questão de extensões, de plugins, que pode ser que não estejam inseridos aí no programa, tá certo?
E aí, vamos para cá, né? Aqui a gente tem o painel de camadas, ó. Tá vendo? Camadas. No ArcGIS, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, layers, tá? E table of contents, tabela de conteúdos, tá? Lista de conteúdos. Mas aqui no QGIS, a gente tem camadas. Então, é aqui que vai aparecer todas as camadas que a gente estiver trabalhando. Essas camadas podem ser vetoriais ou podem ser em raster, tá? E essa parte em branco aqui, esse vazio, por enquanto, é o que a gente chama de vista, tá? É o visualizador de mapas. É aqui onde vai aparecer a parte gráfica, tá? O mapa, a figura vai aparecer nessa parte aqui que agora está branca. É a nossa vista, é o nosso visualizador de mapas. Então, camada, visualizador de mapas. Essa aqui eu vou fechar, tá? Essa parte do navegador, porque a gente não vai usar. Vou deixar aqui as camadas aparecendo. Tem algumas ferramentas aqui na parte de camadas, mas quando a gente adicionar as camadas, a gente volta para elas, tá bom? Então, aqui embaixo, eu já falei para vocês, né? Aqui é a barra de situação. Então, ele mostra toda a situação do teu projeto, tá? Observa aqui, ó, a coordenada menos 37,211, ou seja, está em grau decimal. Por isso que eu pedi a vocês, né, no exercício passado, para pegue uma coordenada que esteja em grau minuto segundo e transforme para grau decimal, né, que o programa ele entende em grau decimal, tá? Aqui está mostrando o sistema de referência, tá certo? Ó, SRC atual, ele está em WGS 84. Quando ele abre um novo projeto, por padrão, ele está aí. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente precisa saber? O QGIS, ele trabalha com projeto, né? Não só ele, mas os outros programas que trabalham no sistema de informações, eles também trabalham com projetos, tá certo? Então, veja, aqui eu já estou com um projeto aberto, né? Tá aqui, ó, projeto sem título, tá? Mas digamos que eu não queira esse, tinha alguma coisa aqui, eu quero um novo projeto, tá? Então, não aconteceu nada porque o meu projeto já está novo. Se tivesse alguma coisa aqui na tela, ele ia dizer, você tem certeza que quer criar um novo projeto? Quer fazer o que com esse que está aberto? Aí a gente ia dizer o que é que precisava fazer. Então, abri aqui um novo projeto, tá certo, gente? Esse projeto, ele vai ter uma configuração a depender do tipo de trabalho que eu estou realizando, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né, aí no projeto, é dar um nome a ele, né? Não vamos começar um projeto sem nome, não, vamos dar um nome a ele. Então, a gente já criou o projeto, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, barra de menus, projeto, vou vir aqui em propriedades, tá? Então, deixa ele abrir aí a aba de propriedades. Então, observem que aqui em propriedades ele tem várias abas, geral, metadados, estilos padrão, fontes de dados, relações, variáveis, blá, blá, blá. Então, vamos começar aqui, ó, geral, tá certo? Então, aqui em geral, vamos dar um nome ao projeto. Então, o título do projeto eu vou nomear ele como aula 1, tá? E aí, feito isso, vou aqui. O restante eu não quero mexer, né? Posso aqui, ó, fazer outras configurações, visualizações das coordenadas. Então, mostrar coordenadas usando o quê? Graus decimais, minutos, graus, minutos, segundos, unidades do mapa, tá? Outra coisa que que é importante quando a gente está trabalhando com geodados, lembra que o que é um dado georreferenciado? É aquele que está associado a um sistema de coordenadas, tem coordenadas conhecidas, né? Então, eu preciso vir aqui, ó, SRC, Sistema de Referência de Coordenadas. Então, aqui em Sistema de Referência de Coordenadas, eu vou definir qual é o sistema de referências que eu vou utilizar no meu
projeto, tá certo? Então, assim, dependendo da origem do meu dado, né? Aí eu vou escolher o meu sistema de referência. Então, quando a gente está trabalhando com dados que vieram, por exemplo, do Google Earth, a gente trabalha com WGS84. Mas é importante a gente lembrar, né, que, como se diz, desculpa, gente, o sistema de referência oficial, né, do Brasil é o SIRGAS 2000, tá certo? Então, eu vou usar aqui o SIRGAS 2000, tá? Aí, ó, eu posso usar, né? Aqui eu vim SRC recentemente usado, mas eu posso vir aqui, ó, procurar, tá? Eu quero botar aqui, ó, SIRGAS. Aí ele vai me mostrar, né, todos os SIRGAS que tem, tá certo? Dentre esses SIRGAS que tem, eu tenho o SIRGAS 2000. Ó, veja que tem SIRGAS para o Chile, tem vários elipsoides diferentes, tá certo? Para SIRGAS. O que a gente usa aqui no Brasil é esse elipsoide aqui, ó, 4674. Observem que eu posso usar ainda o SIRGAS 2000 em UTM, mas se eu for usar em UTM, eu preciso dizer a zona, tá? Então, pega aquele mapinha lá de coordenadas UTM. Se a tua área de trabalho for aqui a nossa região, a gente vai trabalhar aí na zona 23, se não me falha a memória. Se vai mais para perto do litoral, já é zona 24, né? Já muda de zona. Como eu vou pegar mapa do Brasil inteiro, vou pegar mapa de Pernambuco inteiro, que abrange mais de uma zona, então eu não vou trabalhar com o TM, tá? Eu vou trabalhar com ele em coordenadas geográficas para evitar o problema dos fusos, né? Qual é o fuso que tá? Como eu tenho vários fusos, né? Se eu pegar o mapa do Brasil todo ele tá aí em vários fusos UTM, né? Então, eu não quero criar confusão no programa. Então, vou usar o SIRGAS 2004-674, ok? Aplicar, ok. Pronto. Então, ó, aqui, ó, já mudou, tá? Agora tá o EPSG 4674, atualmente SIRGAS 2000, beleza? Então, vamos para frente, né? Vamos adicionar aí um arquivo, né? Então, gente, vamos lá. Como é que a gente vai inserir uma camada vetorial? Eu posso inserir de uma pasta, né, de arquivos, como eu mostrei aqui para vocês, né? Cadê? Eu tenho aqui, ó, esses arquivos que estão aqui soltos, né, dentro de uma pasta, dentro da minha pasta videoaula GeoQGIS. Eu posso inserir a partir de uma pasta ou eu posso inserir através de um geodatabase. Professora, como é que eu vou saber que é um geodatabase? Um arquivo geodatabase, ele é um banco de dados, ele tem várias informações dentro dele, tá? E ele vai ter, ó, essa característica aqui, ó, .gdb. Esse aqui é o banco de dados que eu vou compartilhar com vocês. Se eu abrir aqui arquivos e FPE em shapefile, eu tenho aqui, né, ó, arquivos em shapefile dentro de pastas, tá? Então, eu tenho focos, Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, que são focos de dengue, tá certo? Porém, eita, cadê? Perdi o... aqui. Eu vou trabalhar inicialmente com banco de dados, ó. Vou abrir aqui aulas QGIS GDB, tá? Veja como ele tá diferente, né? Não tá com os nomes aqui, eu não tô conseguindo identificar muitas coisas. Só aqui no final é que vai aparecer, né? Então, Brasil.gdb, ó, um monte de coisa também. Lá no final, capitais, estados, municípios, ele tem uma estrutura diferente, tá? O banco de dados, ok? Mas o tipo de arquivo que trabalha o shapefile é o mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente vai, né, primeiro inserir aí um dado.
como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, adicionando, cadê? Volta lá para o QGIS, né? Vamos adicionar uma camada vetorial. Então, eu posso vir aqui, ó, camada, né? E eu venho aqui, ó, adicionar camada, tá? Então, camada, adicionar camada. Qual é o tipo de dado que eu vou adicionar? Essa minha camada que eu vou adicionar, ela vem de onde, tá? Então, eu quero inserir uma camada vetorial ou uma camada em raster ou proveniente de algum outro tipo de origem, tá? Lembra lá, vetorial é aquele, né, que é formado por pontos, linhas e polígonos, ele é mais bem definido. O dado raster ou matricial, né, ele é formado por pixels, por exemplo, a imagem de satélite. Então, eu quero inserir aí informações sobre os limites, né, do Brasil, sobre limites aí do Pernambuco, dos estados, dos municípios, tá? Então, eu vou trabalhar com dado vetorial, tá certo? Ó, aqui. Ok? Então, eu venho e digo, de onde é que eu vou inserir o meu dado vetorial, tá? Então, eu vou inserir de um arquivo, eu vou inserir de um diretório, de um banco de dados, né? Vou inserir de onde? Então, ó, eu venho aqui, né, diretório, e vou dizer onde está o meu arquivo. Então, eu vou procurar lá na pasta. A minha pasta, ela tá salva em área de trabalho, tá? Arquivos QGIS, aqui. E aí, eu vou aqui no banco de dados, aula QGIS, vou selecionar essa pasta, tá? Beleza? Feito isso, né? Aí eu vou clicar em adicionar. A partir do momento que eu clico em adicionar, ele vai me pedir para selecionar quais são as camadas que eu quero adicionar que estão dentro do banco de dados. Então, dentro daquele banco de dados, ó, que banco de dados é esse? Ele está aqui, ó, aulas QGIS GBD. Veja que a gente não consegue identificar o que são esses arquivos, né? Mas olha ele quando ele abre aqui, ó. Tem nome, né? A camada tem nome. Área indígena, bacias, Brasil, clima predominante, estações de tratamento. Então, tem uma série de arquivos dentro desse banco de dados, tá? Então, eu venho aqui e vou selecionar. Vou selecionar aqui, ó, Brasil. E ele me diz, ó, que é do tipo polígono. E ele tem uma feição, claro, né? O Brasil, ele tá um polígono só inteiro, tá certo? E vou selecionar também Pernambuco. Para eu selecionar Pernambuco, eu clico aqui em Ctrl, tá? Pernambuco também é polígono e também só tem uma feição, tá certo? Então, ó, ok. E agora vou fechar aqui. Observe que esse gerenciador de fonte de dados, ele tem todas as abas aqui, né? Vetor, raster, tá? Todas aquelas formas que eu coloquei aqui, ó, camada, adicionar, ele aparece lá no gerenciador de dados, tá? Ou eu posso vir aqui nesse ícone, ó, tem um maisinho e uns quadradinhos. Isso aqui, esse maisinho quer dizer adicionar camada, tá? Então, ele abre diretamente aquele, né? Aí, no caso, eu mudo aqui para vetor e faço o mesmo processo, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, então apareceu aí o mapa do Brasil como um polígono único. Olha aqui as camadas, né? A nossa lista aqui de camadas. Eu tenho, dentro do banco de dados, aulas QGIS, eu tenho aqui Brasil e tenho Pernambuco. Vocês estão vendo a delimitação de Pernambuco aqui, por acaso? Né? Porque eu não estou. Por que eu não estou? Porque Pernambuco, ó, ele está
embaixo de Brasil. Então, a camada que aparece desenhada, né, é a camada que está aqui, ó, no topo, é a que vai aparecer por cima. No caso, como Pernambuco é menor do que o Brasil, ele está aqui por trás, ele tá aí, né? Ele está aqui na minha vista, porém ele está escondidinho. O que é que eu posso fazer? Ó, seleciono ele aqui, ó. Estão vendo essas setinhas aqui? Não, nessa não. Desculpa, gente. Eu posso simplesmente mover ele para cima, tá? Quando eu movo ele para cima, ó, na lista aqui, agora ele mudou de ordem, ele agora é primeiro. Se ele aparece primeiro, ele vem desenhado por cima e agora eu consigo visualizar, né, o mapa de Pernambuco, tá? Então, consigo aqui visualizar tanto Pernambuco e por baixo de Pernambuco, Brasil, tá certo? E aí, usando as ferramentas de zoom, eu posso, né, dar um zoom aqui para Pernambuco, tá? Posso com a mãozinha mover, né? Se eu quero centralizar Pernambuco, né, na minha tela, eu posso vir aqui, ó, com o botão direito, tá? E clicar aqui, ó, aproximar para a camada. É a primeira opção da lista, aproximar para a camada. Então, ele já dá um zoom, né, na minha camada, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui, né, vamos inserir mais alguns dados, tá certo? Então, ó, não vou lá em camada, agora eu vou vir aqui, ó, que faz a mesma coisa, tá? Vetor, né? Aqui já está configurado, né, em aulas QGIS.gdb, vou vir aqui adicionar. Aí ele vai abrir novamente aqui a listinha, e aí eu vou adicionar aqui, ó, etas convencionais e Rio Capibaribe. Rio Capibaribe, Rio Principal Capibaribe. Para poder eu selecionar os dois, tá? Ó, tá aí selecionado e tá esse. Eu tenho que segurar a tecla Ctrl, tá? Se eu cliquei aqui Rio Capibaribe e agora clicar aqui em PR Municípios, ó, ele desselecionou o que estava. Então, eu tenho que clicar Ctrl, beleza? Para poder selecionar os dois. Então, deixa eu selecionar de novo lá a etas convencionais. Tá? Então, tá os dois selecionados aí. Ok. Ó, já apareceu aqui. Vou fechar. E aí, gente, ó, a gente observa mais uma coisa. Concentra aqui. Brasil e Pernambuco são feições do tipo polígono. Então, eles estão representados aqui como quadradinhos, né? Etas estão representadas por pontos, são esses pontos amarelos. E o rio, ele é representado pela feição de linha. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui. Então, o rio. Aí eu queria mudar a cor do rio. Deixa eu ver se eu boto uma cor mais viva. Vou botar uma cor mais viva. Tá? Eu vou deixar ele um pouquinho mais largo, só para poder a gente ver. Pronto. Então, ó, tá aqui o rio em formato de linha, as etas em formato de pontos e Pernambuco em Brasil em formato de polígono, que são os três formatos vetoriais: ponto, linha e polígono, tá? E aí, ó, vamos lá. O que que a gente pode ver mais aqui? Se eu mover, por exemplo, Rio Capibaribe, se eu colocar ele aqui para baixo, ele desapareceu. Por que que ele desapareceu, gente? Porque ele está escondidinho aqui, ó, atrás de Pernambuco, tá? Porém, eu posso modificar o visual de Pernambuco e mesmo ele estando aqui atrás, eu posso fazer ele aparecer. É só, em vez de ter um preenchimento, eu deixar sem preenchimento. Ó, preenchimento transparente, tá?
E aí agora ele apareceu. Por quê? Eu deixei Pernambuco, ó, só com a linha, tá certo? Ó, tá só o contorno de Pernambuco. Eu tirei o preenchimento. Aqui é só pente, tá? Tirei o preenchimento, aí ele ficou como só, a linha ficou como se ele tivesse transparente, tá? Vou voltar do jeito que tava, né? Um preenchimento simples, aquela corzinha cor de burro quando foge. Tem aí um aleatório, vamos botar aqui, ó, o rio de volta pra cima, que é pra poder ele aparecer, tá? Beleza. Vamos seguindo. Essas camadas aí, eu posso mudar o nome, tá certo? Então, como é que eu posso mudar o nome? Eu simplesmente venho aqui, ó, deixo ela selecionada azul, clico com o botão direito e venho aqui, ó, renomear camada. E aí, ó, viram que o cursorzinho tá piscando? Agora eu não quero mais que seja esse nome aí, eu quero que seja limite do Brasil. E esse aqui é a mesma coisa. Renomear a camada, limite Pernambuco. Tá? Então, renomeei aí minhas camadas. Então, o que é que a gente viu nessa parte 1, né? A gente viu como inserir dados vetoriais, por enquanto, né? Vimos que a questão da ordem aqui está relacionada com a hierarquia, né? Então, o que é que aparece? O polígono, a linha, o ponto, tá? Então, eu preciso, às vezes, mover ou então modificar aqui esse visual para deixar ele transparente. Vimos como é que modifica esse visual, né? Então, vocês podem brincar aí na modificação desse visual. Pode deixar um preenchimento simples, ou em vez de ser um preenchimento simples, eu posso fazer, né, outros tipos de preenchimento, shape burst, não sei o que, preenchimento de gradiente, vou deixar aqui simples, tá? Posso fazer sólido, posso fazer desses tipos aqui, né, usar achuras, tá? Modificar a cor ou ainda deixar transparente, deixar só com contorno, né? Modificar a cor do traço, aumentar aqui a espessura do traço, que no caso eu vou aumentar um pouquinho, já que eu tô deixando só o contorno. Eu fiz aqui só para o Brasil, tá certo? Vou aplicar. Cadê? Onde foi que mudou, né? Ó, vendo essa aqui? Não, não foi, né? Aqui, nesse daqui, que tem essas setinhas, tá? Ele vai dar o zoom para a camada que tá mais distante, tá? Se eu quiser aproximar, né? Aí eu vou ou dando zoom, assim, ou pela aquela partinha do mouse que faz o scroll lock, ou posso selecionar assim, ou posso ainda vir aqui e aproximar para a camada, tá? Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, deixa só eu vir aqui. Desculpa. Estão vendo um pontinho amarelo aqui? Ixi, professor, isso é um erro. Não, né? Pontinho amarelo quer dizer o quê? Estação de tratamento de água convencional. Essa aqui é a estação de tratamento de água de Fernando de Noronha. Como é que eu sei? Primeiro,
que eu sei que ali é Fernando de Noronha, né? Que o único lugar que tem uma estação de tratamento de água no meio do mar é Fernando de Noronha, né? Se o Brasil acabou aqui, gente, aqui é mar, tá? Mas a gente tem uma ferramenta que vai ajudar a gente a ver isso, ó. Estão vendo aqui na barra de ferramentas uma setinha com um izinho. Esse izinho é de informação. Quando eu pego esse identificador de feições, tá? Isso é um identificador de feições. Ó, cliquei aqui. Tem que estar selecionado, desculpa. Cliquei nele. Aqui do lado, ó, os resultados. Ele vai me mostrar, tá? Ele é um objeto e ele me mostra, ó. Ele é do sistema. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Sistema Fernando de Noronha Xarel. É um ETA do tipo convencional e ele me dá as coordenadas, latitude e longitude, tá? Então, seleciona a feição, aperta aqui no izinho, ó. Vamos ver essa daqui. Vamos dar um zoom aqui. Olha, eu tô vendo uma aqui que eu acho que é de Pajeú. Essa daqui eu acho que é aqui de Afogados. Vamos ver se é. Pega a informação, identificador, aperta, errei, é de Floresta, tá? Então, tá dizendo aqui que essa estação de tratamento é do tipo convencional e tá localizada em Floresta, né? Aqui Petrolândia. Olha aqui Afogados da Engazeira. Esse mapa eu acho que tá meio tortinho, viu? Que Afogados tá mais pra cá. Mas vamos desconsiderar, né? Pedra, Buíque, provavelmente isso aqui é Arco Verde, tá, gente? Isso aqui é um erro, provavelmente é na fonte, na origem do dado, no dado que a gente pegou, tá? Isso aqui provavelmente é Arco Verde e aqui é Afogados da Engazeira, né? Que é Afogados da Engazeira que tá aqui nesse lugar. Floresta que é aqui embaixo já perto do Rio São Francisco, que tá passando aqui, ó. Rio São Francisco, tá? Então, essa ferramenta do izinho, ele ajuda a gente a identificar feições, tá? Solidão, São José, tá aparecendo aqui do lado, tá certo? Nos resultados, beleza? Se eu clicar aqui no Rio, não vai, porque eu tenho que selecionar. Selecionei aqui a feição de hidrografia, né? Agora sim. Ele me diz que é um rio de primeira ordem, que é o Rio Capibaribe, pertence à bacia do Capibaribe, tá? E aí me dá aí outras informações. E de onde é que tá vindo essas informações? Essas informações são os dados descritivos, os dados atributivos, são aqueles dados que estão contidos na tabela. E cadê essa danada dessa tabela, né? Então, vamos lá, ó. Selecionei a feição, cliquei com o botão direito, aqui, ó, abrir tabela de atributos. Então, ele vai me abrir. Esse rio Capibaribe aí, essa feição, essa linha, ela tá dividida em 6 partes, tá? Então, ó, são 6 feições, tá certo? E cada feição, elas estão se juntando aí, formando um pedacinho. Então, a tabela tá aqui, ó, com os dados dela, tá? Vou só mostrar para vocês que são 6 pedacinhos, ó. Se eu botar aqui de novo o I, ó. Tá vendo que ele só selecionou um pedaço? Aqui é outro pedaço, tá? Por isso que ele tá em pedaços diferentes, tá certo? Mas ele poderia ser uma linha só. Aqui, ó, vamos abrir a tabela de atributo de ETA, ó. Seleciona, clica com o botão direito, abrir tabela de atributos. Então, eu tenho sistema serra talhada, é uma ETA do tipo convencional, e tenho aqui a latitude e a longitude. Observem, né, que está em grau decimal, por isso que eu pedi para vocês, né, de novo, para vocês fazerem aí em grau decimal, tá? Então, temos aqui, né, vários dados, tá? Eu poderia inserir outras colunas aqui nessa tabela e além de colocar que é uma ETA convencional que pertence ao sistema serra talhada e está localizada nessa latitude e longitude, eu poderia dizer qual é a vazão que ela trata, né? Qual é a vazão que ela libera de água, produtos utilizados, parâmetros que são analisados,
tá? Então, eu poderia colocar uma série de informações aqui. Podia colocar o endereço, além da latitude e longitude, podia colocar o endereço, podia colocar a qual regional pertence. Então, uma série de informações podem ser agregadas aqui na tabela de atributos, tá? Só para a gente finalizar aqui a tabela, deixa eu abrir aqui a tabela de Brasil, ó. Ele só tem né, nome e a área, tá, do shape, que aí a gente pode calcular áreas. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula áreas. Então, a nossa prática de hoje, né, é essa parte de familiarizar com o software, né, com o QGIS, né, aprender a instalar, ver onde é que a gente pode baixar dados, tá? E aí, né, como é que a gente vai inserir dados e como é que a gente vai manipular esses dados, ok? Então, por hoje, né, por hoje não, nessa aula, né, eu já vou encerrar aqui, mas provavelmente a gente vai ter 2 vídeos por semana, tá? Então, vocês dêem uma olhadinha, tem um exercíciozinho para vocês fazerem, que é bem facinho, é só para fazer isso que a gente fez. Outra coisa, gente, é quando vocês fizerem o exercício, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir, né, lá na tecla, lá no teclado do computador, tem uma tecla chamada Print Screen. Então, vocês vão apertar. Tá aqui, ó, a tela que eu quero salvar é essa, porque no exercício eu quero adicionar algumas camadas e eu quero modificar o nome das camadas, né? Pronto, adicionei as camadas e modifiquei o nome das camadas. Aqui eu estou usando Brasil e Pernambuco, no exercício vocês vão usar outras camadas, tá certo? E aí, esse aqui é o exercício que eu preciso apresentar lá na plataforma, lá no Classroom. Então, vocês vão lá no Print Screen. Deu Print Screen? Beleza. Abre o Word, né? Ou até mesmo um aplicativo de imagem. Eu prefiro que seja o Word, porque provavelmente vocês vão ter mais de 2 imagens no exercício. Mas ou um aplicativo de imagem ou o Word, né? Vou ensinar vocês no Word. Ó. Abri um documento em branco no Word, o meu vai dar um errinho aqui. Minha assinatura foi cancelada. A gente não vai comprar agora, né? Pronto. Abri o Word, ó. É só eu botar aqui, ó, Ctrl V ou colar, que ele vai colar a imagem que eu dei print screen, tá? Então, se eu tiver feito 2 imagens, né? Deixa eu fazer uma outra imagem lá só para aproximar para a camada. Vou tirar print screen dessa aqui. Então, foi 2 imagens no meu exercício. Pronto, então coloquei as 2 aqui no Word. Vou salvar, né? Vou salvar, cadê como é que salva? Vou salvar neste PC, vou salvar como prática 1, com o meu nome, né? Salvo. E este arquivozinho aqui que vai ser salvo é o que vocês vão me enviar lá no Classroom, na plataforma. Beleza? Dúvidas, angústias, amarguras, algum trauma de infância? Então, facinho, né? Essa parte introdutória de interface, tranquilo. Então, preparar para a próxima prática, tá ok? Um cheiro e até mais.